Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Lucas, instrutor de literatura do CPV, e hoje eu chamo aí o professor Gustavo Ramos, doutor em literatura, para discutir conosco sobre a obra Casa de Pensão, do romancista brasileiro Aloysio de Azevedo. Então, como já de praxe, nós vamos fazer antes uma breve introdução, um panorama geral sobre a obra, antes de partirmos para a análise do texto em si. Então, situando esse romance, ele faz parte da tradição naturalista da nossa literatura, que é uma tradição que se desenvolve simultaneamente ao realismo, ali no interior do século XIX. Essas duas escolas elas são marcadas por alguns pontos em comum, é costumeiro confundi-las, né? Mas, enfim, os pontos em que elas se tangem, o positivismo, fortemente influenciando as duas escolas literárias, certo? Esse vigor científico, a questão do determinismo das leis naturais que a ciência da época pensava ter decodificado, certo? Então, aquele determinismo da herança, do meio, do momento, que nós já havíamos comentado anteriormente. E, por conta dessa influência do determinismo e do positivismo, que elege a ciência como a única forma de conhecimento verdadeiro, é que a gente deduz aí o fato de que o romance realista e o romance naturalista também são, por excelência, romances engajados, romances de tese, certo? Agora, fazendo uma breve distinção, o realismo se tinge de naturalismo sempre que a ação dos personagens é regrada por esse determinismo das leis naturais, certo? Então, em Casa de Pensão, um romance naturalista por excelência, nós temos o protagonista Amâncio, que é um personagem vicioso, por assim dizer, degenerado, né? Que ele representa, por metonímia, de certa forma, o adoecimento do próprio tecido social. Então, o naturalismo, fortemente calcado na noção de organicismo, que é uma noção bastante sociológica também, a ideia de que a gente faz parte de um organismo vivo, né, em que todas as partes estão interligadas. Então, num romance naturalista, normalmente você vai partir desse sujeito doente, desse sujeito degenerado, desse sujeito vicioso, para mostrar os problemas que acometem o todo, ressaltando que a própria sociedade encontra-se doente, porque a formação individual dos seus membros está inspirada, nesse caso, nos valores burgueses, é defeituosa. Daí que você vê, né, normalmente, um final trágico nos romances naturalistas, no sentido de que o tecido social parece se dissolver completo, né? A mesma coisa no romance realista. A gente pode tomar como exemplo, por exemplo, Madame Bovary, do Flaubert. No final, você vê que a tessitura social rui por completo, né? Aquela família vai toda a completa ruína. Enfim, fazendo um elo. Então, tendo isso em vista, o que o professor pode adicionar para nós? Professor, vou deixar aí o espaço para você. Bom, boa noite, pessoal. Na esteira um pouco do que o Lucas disse, é importante a gente assinalar em relação ao naturalismo, sobretudo esse cientificismo, e ele tem marcas textuais que assinalam essa presença. Por exemplo, no capítulo 4, tem um episódio ali que o Amâncio, pela primeira vez, ele cai na pândega, né? Ele vai para uma bebedeira, e ele vai para a República onde moram os Simões e o Paiva, né? Amigo dele, que inclusive ele conhece lá do Maranhão e já está morando ali na corte, no Rio de Janeiro. Inclusive, o romance trata o tempo todo o Rio de Janeiro como corte, porque naquele momento era a capital do segundo reinado do Brasil. O segundo reinado, né, começa com o fim do período regencial, na década de 1830, e se estende até a proclamação da República, tá? E também no segundo reinado é um momento de muito desenvolvimento, não apenas econômico no Brasil, do país, mas um desenvolvimento também tecnológico e científico, tá? E a presença, claro, podemos pensar a escola de Recife, né, naquele momento, na década de 1840, 1850, e inclusive essas questões, essas diatribes que haviam, por exemplo, entre o Dom Pedro II e o Cler, né, que inclusive é retratado, sobretudo na obra de Machado de Assis. Mas o cientificismo deixa marcas, como eu disse, textuais em casos de pensão. Retomando, no capítulo 4 é o momento em que o Amâncio vai se curar de uma bebedeira e ele vai pedir um amoníaco ali. Fala assim, pode passar um amoníaco? Daí tem um estudante de medicina ali, né, está debruçado sobre os seus livros, e o cara diz assim para ele, olha, está atrás do livro do Comte, né, o Auguste Comte. Já faz uma referência explícita ali ao positivismo dentro do romance, tá? Esse é um momento bem no início do romance mesmo, e que já essa referência bem explícita.
mas há algumas que são um pouco mais subreptícias, um pouco mais escondidas, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa das conversas, a partir do momento que o Amâncio vai morar na famosa casa de pensão do João Coqueiro, né? Vai haver um momento em que ele está sendo apresentado ao César, que é o filho da Madame Bizarre, e o César, ele pega o menino, ele começa a fazer um carinho na cabeça do menino, acaba desarrumando o seu cabelo, e ele vai dizer assim, nossa, pela essa fronte, será que ele é travesso? Ele analisando o osso, o crânio do menino. Referência óbvia e evidente à frenologia, que era uma dessas pseudociências muito em voga no século XIX. Então, isso também, além da referência ao positivismo de Comte, essa referência, por exemplo, à frenologia. Há outras ainda muito presentes. A gente pode levar em conta, por exemplo, o discurso científico, que é muito presente por meio da medicina, a representação das doenças, tá? Por exemplo, no romance, a Leonie, né, inclusive é o nome de uma personagem que aparece depois em outro romance de Alencar, embora não seja o mesmo personagem, mas o seu nome Leonie, assim como Rita Baiana aparece também ali em casos de pensão. A Leonie, ou Nini, que é a filha da Madame Bizarre, depois ela perdeu seu marido, ele morre, e ela se torna uma histérica, né? O romance faz o tempo todo questão de acentuar o histerismo dessa personagem, tá? E esse histerismo, como se ele se manifesta? Ela acaba se rasgando, ficando nua, agarrando, olhando fixamente para o Amâncio, né? Uma coisa um pouco constrangedora até. E é interessante, numa das conversas à mesa que ele vai ter com Lambertosa, né? Com uma personagem metido a retórico, com uma fala bem bacharelesca, o Lambertosa vai dizer assim, talvez com um casamento ela se cure, né? É como se a relação sexual, o sexo, fosse a cura para a histeria. Tá? Inclusive, ele vai referir a um doutor, eu não cheguei a verificar se de fato existiu, ele fala de Durand Fardel, que era um médico francês ali, pelo menos dentro do universo diegético. Ele vai dizer, esse Durand Fardel, segundo Lambertosa, ele dizia que todas as enfermidades nervosas podem também ser tratadas com banhos marítimos, além do sexo, tá? E além da histeria, há outras muitas referências à doença ao longo do romance. Por exemplo, o Lourenço, que é o pai do João Coqueiro, né, que é o dono da pensão, ele vai morrer ele vai ter uma doença, ele vai morrer de pneumonia, embora ele já sofresse do coração. A Nini, como eu disse, é histérica, tá? Já o pai, o seu Vasconcelos, né, um homem muito rude no trato, que é o pai do Amâncio, ele morre de beriberi, né, morre de inchaço, morre subitamente. Tá? E a gente vai encontrar dentro do próprio romance, né, o morador, né, do quarto 7, que é o tísico, né, o tuberculoso. E ao longo do capítulo 14, sobretudo, ele vai descrever toda a agonia dessa personagem que está morrendo, que está toda purulenta, com suor gorduroso. Ele vai descrevendo com riqueza de detalhes a agonia dessa personagem, que é um português que mora ali, tá? Então tem esse tuberculoso, e a certo momento do romance, depois de participar de um sarau na casa do Campos, ele vai justamente esse sarau, porque ele acreditava que a Hortência estava por ele apaixonada, pelo menos ele acreditava nisso, não, ela dava algumas mostras, mas ele tinha convicção de que ela queria se entregar a ele. Mas isso não importa muito agora nesse momento. O que importa é que depois que ele volta desse sarau na casa do Campos, ele começa a ouvir, ele está acordado, né, ele está com meio insônia, ele ouve o tísico tossindo, ele ouve as brigas dos casais, e de repente ele começa a espirrar e sentir um calafrio, justamente que ele acaba contraindo a catapora, né. Inclusive no romance há essa distinção entre a catapora e a varíola, porque a varíola naquele momento matava muito, tá. Aliás, estou pensando todo esse contexto agora, presente, a revolta da vacina se deu justamente por conta da vacina para a varíola. Tá? E a varíola matava mesmo, além de deixar sequelas naqueles que sobreviviam. Mas o médico que vai atender ali o Amâncio na pensão, ele vai dizer, não, o que ele tem não é muito grave, não, é apenas catapora. Tá? Tanto que depois ele acaba por se recuperar. Okay? Mas esse discurso científico, para além da representação das doenças, que acabam sendo uma alegoria para a corrupção de todo esse tecido social, como disse o Lucas, né? Inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, além da doença, além do discurso científico que apresenta na própria materialidade do texto, nós vamos encontrar também todo o fetiche naturalista, né? Por exemplo, essa influência do meio, esse determinismo já aludido pelo Lucas. Isso já fica claro no início do romance, lá no capítulo 2, tá? Lá no capítulo 2, quando ele vai dizer sobre a herança que recebe já em sua tenra infância o Amâncio. Tá? Porque o Amâncio ele teria sido amamentado por uma escrava, né, a mãe de leite, que ela, segundo
a Lúcia Miguel Pereira, que é uma crítica, uma das mais célebres historiadoras e críticas da literatura brasileira, ela vai dizer que ela sofria de sífilis, né? Mas o romance diz de maneira explícita que ela sofre tem reuma no sangue, né? Inclusive o romance diz, ela tinha reuma no sangue e poderia passar para a criança. O pai, o Vasconcelos, um homem muito severo, ele não liga muito e fala, não, quem vai aumentar o menino vai ser ela mesma, vai ser essa ama. E ela acaba por transpassar para ele, essa é uma herança, né? Essa hereditariedade, ela, embora não fosse filha embora ele não fosse filho da ama, mas sim do Vasconcelos, com a dona Ângela, apesar disso, ele acaba recebendo por meio do leite essa reuma no sangue. Tanto que, a certa altura do romance, assim que ele começa a convalescer e se curar da catapora, logo adiante ele começa a sofrer de reumatismo, né? Essa reuma que justamente começa a clamar, começa a se explicitar dentro do corpo de Amâncio, ele começa a sofrer com isso, tá? Então, esse é um primeiro momento que a gente pode levar em conta. Esse discurso atávico, né, hereditário do científico, se faz presente já na passagem da reuma, que está no sangue da ama, no leite da ama, para o Amâncio. Mas há outro momento também que a gente pode identificar, daí não apenas a hereditariedade, mas a influência do meio, algo muito presente no naturalismo. Essa influência do meio se dá tanto em relação à personagem da Amélia, tá? Que é o interesse amoroso um dos interesses amorosos, né, do Amâncio, mas também na própria criação de Amâncio, tá? Porque, inclusive, ao longo do segundo capítulo, se dedicam muitas páginas a isso, para explicar como ele recebeu uma educação do professor Pires, que é um professor de português, tá? O cara era muito, desculpa a palavra, ele é muito filha da puta. Ele vivia dando a palmatória na mão de todos os alunos, e o Amâncio, a primeira vez, ele estava acostumado com isso, né, ele enviado ao liceu, e a primeira coisa que a reação dele, quando o homem vai lhe bater, ele dá um tapa na cara do professor, tá? Ele faz isso. Depois que ele dá um tapa na cara do professor, o professor convoca todos os alunos para correr atrás e pegar o Amâncio para que ele seja devidamente castigado, devidamente punido. E depois que o Amâncio ele é castigado, ele é punido, e justamente com essa agressão que parte dentro da própria instituição, né, da escola, tem a anuência de seu pai, depois disso, o Amâncio acaba mudando um pouco o seu comportamento, as suas explosões, né, a forma como ele reagia, ele não mais se comportava de maneira espontânea. Inclusive, o romance diz de maneira muito clara, que ele acaba se tornando hipócrita e cínico. Isso é dito de maneira clara mais de uma vez ao longo do romance. Ele se torna hipócrita e cínico justamente com uma educação extremamente severa. E é claro, se a gente parar para pensar ainda, essa educação, a forma como isso se determina, isso se transparece, na verdade, na própria forma do romance. Há diversos momentos em que fica claro esse jogo de aparência e essência, ou seja, a base da hipocrisia, né? Em que o Amâncio nunca diz de fato aquilo que ele pensa. Ele fica, por exemplo, dentro da conversa, que ele tem uma palestra que eles têm ali na pensão, ele fica entediado aquelas conversas e ele apenas fica xingando mentalmente, ele nunca se expressa. Tá? Ele nunca se expressa de fato, ele nunca vai dizer aquilo que o incomoda. Ele sempre é um personagem muito dissimulado. Aliás, é difícil você simpatizar com o Amâncio. Ele é um personagem bem antipática. Né? Essa é a verdade, é uma personagem bem antipática, o Amâncio. Mas não apenas essas dissimulações. Por exemplo, há um momento que ele sente um certo desprezo, ele acha ridícula a personagem, ele acha ridículo então o amigo coqueiro, porque ele é casado com uma mulher bem mais velha que a Madame Bizarre. E ele vai dizer que nossa, eu sou verdadeiramente seu amigo, enquanto ele abraça o outro e, na verdade, ele o despreza. E claro, essa dissimulação está presente apenas em Amâncio. O próprio coqueiro, ele vai achar, nossa, esse aí é muito tolo, né? Inclusive a palavra toleimado, aparece o tempo todo nas páginas de casas de pensão. Porque todo mundo ali, ninguém, na verdade, presta naquele universo. Ninguém naquele universo presta. O Amâncio, por sua criação, e justamente por ter recebido esse sangue viciado, a Amélia, justamente pela criação que ela recebeu, ela foi criada, nascida e criada numa casa de pensão, né? E as outras personagens, justamente, elas são influenciadas por esse meio, porque o fato de elas conviverem ali com os piores tipos, né, inclusive há tantas pessoas que são promissoras ali, mas aqueles que são os pândegos, que não querem nada com a vida, e todos ali estão presentes. E acabam por influenciar a educação de Amélia. E ela é uma personagem extremamente dissimulada. Isso fica claro, por exemplo, naquela passagem em que ela finge que ela não pegou a carta, ela faz a jura de pé junto, ela vai dizer ao Amâncio, que o Amâncio ele ia enviar uma carta à Hortência, que era, inclusive, um dos seus outros interesses amorosos, ele ia enviar uma carta à Hortência, que, inclusive, é
a esposa de Campos, uma pessoa que acolheu muito bem o provinciano, né, o Amâncio, quando sua chegada ao Rio de Janeiro, quando sua chegada à corte, mas enfim, ela acaba pegando essa carta, intercepta essa carta dentro da escrivaninha do Amâncio, e justamente para saber o conteúdo, por saber que ela está sendo trocada, né, pelo menos no desejo de Amâncio. E após isso, depois disso, a troca tem uma cena um tanto teatral, tem algo ridículo, em que eles conversam e ele quer, nossa, onde eu coloquei essa carta? Não, homem, eu não faço ideia onde está a carta. Eles ficam conversando, brigam ali, né, não chegam às vezes de fato, mas acabam por discutir, e ela tem uma personagem extremamente dissimulada, tá? E, na verdade, como eu disse, como naquele universo ali ninguém presta, né, temos a partir do momento que o Amâncio chega à casa de pensão, a única coisa que ele pensa é, bom, eu vou agora conseguir favores sexuais das pessoas que aqui moram. Por exemplo, a Amélia. Ele olha todas as mulheres, ele é extremamente misógino, claro, ele olha todas as mulheres com um pedaço de carne. Tá? Então, ele quer apenas obter favores sexuais da Amélia, da Hortência, que é casada com o pai do seu amigo, né? Aliás, amigo do seu pai, que é o Campos. Ele também espera desvirtuar a esposa do outro, né? Uma mulher casada, ele também não liga para isso. Depois, ele quer avançar, é sempre o sinal, em relação à Lúcia, que é uma moradora da casa de pensão. E a Lúcia é casada com o Pereira, um tonto, que só fica dormindo o tempo todo. Mas, apesar disso, ela é assediada o tempo todo pelo Amâncio. Ou seja, a única coisa que move o Amâncio ali é o apetite sexual. Ele parece um animal no cio. Inclusive, pensando nessa animalização tão presente no naturalismo, né? Inclusive, algumas marcas que dizem respeito a essa animalização no texto, né? Por exemplo, a criada que se apegou a ele como fosse uma cria, vai dizer isso da ama, né? Que se apega ao Amâncio. Mas a animalização total da personagem, porque ele é uma personagem cujo único motivo de sua existência é o sexo, apenas o prazer. Ele acaba pensando apenas nisso, tá? E pode pensar, como ninguém presta também, a Lúcia, ela simplesmente quer se livrar do marido, o Pereira, que ela não suporta mais o Pereira, e ela quer tirar proveito do dinheiro, porque ela sabe que, além de rico, o Amâncio é ingênuo, ela quer tirar proveito dele, ela quer justamente trocar o marido para ficar com o Amâncio, porque ele é endinheirado. Ao mesmo tempo, o coqueiro, a Madame Bizarre, sua esposa, e a sua irmã, a Amélia, eles também querem tirar proveito do coqueiro porque ele sabe que ele é um tonto. A verdade é essa, ele é um tonto. Então, inclusive, acaba havendo um conflito de interesses e a Lúcia acaba envolvendo numa briga com o coqueiro e com a Madame Brizard e acaba, eventualmente, sendo expulsa da pensão, tá? Então, como eu disse, nesse universo, ninguém, na verdade, flor que se cheire. Não existe amor ali, existe apenas tara sexual e existe, do outro lado, interesse. Apenas cupidez, né? Apenas um interesse puramente financeiro. Ninguém ali se ama, ninguém se gosta. Tá? E que é interessante a gente parar para pensar também na forma como o amor ali é retratado, justamente essa ausência de amor. Há uma cena porque a um certo momento, quando o Amâncio vai morar em Laranjeiras junto à família do coqueiro, ele acaba virando uma espécie de amante mesmo da Amélia, né? E um momento depois de tantas brigas, reconciliações, algo muito frequente ali, sobretudo nos capítulos finais, que vai escrever assim, nossa, eles se amaram, o narrador escreve, eles conseguiram se atirar nos braços um do outro, como nunca haviam feito, houve uma verdadeira troca entre os dois. Depois ele complementa. É claro que, na verdade, ele já a desprezava e ela também o desprezava. Então, na verdade, há o interesse físico, o interesse sexual, mas amor mesmo já não existe ali, tá? Mas agora, saindo um pouco desse aspecto, dessa animalização, que é muito frequente, né, no romance, porque o tempo todo vai falar nossa, eu sou com um apetite brutal, meus instintos primitivos, isso é uma marca pessoal muito presente no romance, sobretudo na relação de Amâncio com Lúcia, tá? Porque ela nunca o satisfaz, né? Sempre um coito interrompido. Tenta avançar o sinal e nunca dá certo. Mas a gente vai observar também no romance outras formas de degradação, ok? Por exemplo, essa doença, como eu disse, que é muito presente dentro do discurso científico, ela extrapola com uma alegoria para a própria corrupção da sociedade brasileira naquele momento, tá? Porque, inclusive, a gente vai observar ali algumas marcas sexuais que dizem respeito ao regime republicano, aos republicanos, aqueles que queriam derrubar o Segundo Império, queriam derrubar Dom Pedro II, tá? E, além disso, essas disputas de poder que acontecem o tempo todo, não apenas no universo da diegese, não apenas no universo da pensão, mas também como um todo na narrativa, fica claro, por exemplo, quando aparece uma figura bem acanalhada, que é o advogado Teles de Moura. Aquele que ele vai armar para que o Amâncio seja preso, inventando que ele teria estuprado, basicamente isso, para desvirtuar, ele teria violentado, estuprado a Amélia.
depois, porque a trama dá errado, né, porque ele quer se mandar para o Maranhão, e o coqueiro não quer de forma alguma que ele vá embora. Então ele junto com a irmã vão articular um plano para que ele seja detido pela polícia e vão inventar a sua irmã havia sido violada pelo coqueiro. E quem trama tudo é justamente o Teles de Moura, esse advogado. E esse advogado, inclusive, no romance vai escrever, ele vai dizer, num certo momento, é muito fácil corromper esses oficiais. A corrupção dos funcionários públicos aparecem ali, né? Já fica de maneira bem evidente no romance. Então, na verdade, para pensar, a casa de pensão é uma espécie de microcosmo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que é a corte, e por sua extensão, do próprio Brasil. Porque, na verdade, naquele universo, não apenas movido por interesse, pelos apetites pelos instintos mais primitivos e brutais, que é o caso do Amâncio, a gente observa que é uma sociedade baseada totalmente na aparência, tá? Uma sociedade baseada na aparência. Isso fica claro, por exemplo, quando o Amâncio ele está pensando em se mudar para a casa de pensão, daí o coqueiro vai dizer a ele, olha, cuidar certas visitas aqui não, tá? Ou seja, aqui não é motel, você não vai trazer mulheres aqui ou mulheres da vida para cá. Aqui isso eu não quero. Mas isso é uma prática corrente ali na casa de pensão. Ele fala, nossa, imagina o que as pessoas vão dizer. Esse tipo de coisa acontece no romance mais de uma vez. Tanto que a Hortência, né, um dos interesses amorosos de Amâncio, ela fala assim, não, eu sou uma mulher casada, eu não posso entregar a você. Você vai dizer a mesma coisa, porque o que acontece ali, a instituição do casamento, na verdade, ela serve basicamente como uma espécie de fachada, porque se nós observarmos todos os casais que aparecem desde o segundo capítulo, todos os casais eles se odeiam, né? Há um certo respeito, talvez, entre Hortência e Campos, mas, por exemplo, você não manda em mim, eu vou dançar valsa com Amâncio, sim. Mas no comecinho, quando eles estão ali no Hotel do Hotel dos Príncipes, né? Ele tá no começo, naquela pânica, tomando todas na bebedeira, aparece o tal de Brás, junto com uma tal de Rita Baiana, e eles estão aos tapas dentro de um lugar público. Eles já estão brigando ali. Nós vamos pegar a relação da Catarina, que é a esposa do Paula Mendes, que é o pianista, elas também só ficam brigando, discutindo. Há um verdadeiro desprezo entre os dois. Da mesma maneira, esse desprezo mútuo há também entre o Pereira e a Lúcia, entre a Madame Brizard e o Coqueiro. Porque o Coqueiro, por mais que eles sejam aliados nesses negócios, sobretudo no último capítulo, quando fica claro que o plano dos dois, né, dos três, na verdade, considerando a Amélia, esse plano falhou, ela começa a jogar um monte de coisa na cara dele, falando, você é um merda, incompetente mesmo, não consegue fazer nada. Então, nenhum casal ali está feliz. Todo mundo ali se odeia. A única coisa que os faz ficar juntos, primeiro, as aparências, em segundo lugar, talvez o apetite sexual, que nem sempre está tão presente. E pensando nessas aparências, fica muito claro também no romance, essa denúncia da hipocrisia social, vai ficar muito claro nessa tendência a francesar o país. Há diversas referências ao longo do romance, a uma certa francofilia, né? Quando o Amâncio, pela primeira vez, ele vai a esse lugar para bebedeira junto com o Simões, o Coqueiro e o Paiva, o outro diz algo garçom, vai chamar em francês. Eu falo, nossa, você fala francês? Eu falo assim, quem aqui na corte que não fala francês? Ele vai dizer isso, né? Como se fosse, nossa, que é a coisa mais comum, logo você se habitua, porque o francês é algo muito corrente. Quando o Amâncio ele sai do Maranhão, ele acaba se mudando para a corte, as fantasias dele é que justamente a corte, no Rio de Janeiro, seja justamente uma espécie de Paris. Assim, a mesma Paris que ele idealizava na leitura dos romances franceses, nos poemas de autores franceses. Então, ele idealiza essa Paris e quer projetar sobre o Rio de Janeiro, tá? E, claro, há outras passagens, por exemplo, ao final, quando havia uma festa ali no Hotel Paris, né, o Hotel Paris, que inclusive é o nome do hotel, os músicos alemães vão tocar o quê? A Marselhesa, que é o hino nacional francês. No começo também, na primeira festa dele, depois, quando ele consegue passar nos exames, quando ele era criança, os músicos um músico italiano está tocando também a Marselhesa, tá? Então, afrancesamento da sociedade carioca, né, sobretudo das elites cariocas naquele período, é muito presente no romance. Isso fica claro também, por que essa tendência a esse afrancesamento? Porque é um verdadeiro desprezo pelo que seja o Brasil. Porque a Lúcia Miguel Pereira vai dizer isso sobre a Luiz Azevedo, né? Que a Luiz Azevedo era um naturalista que tinha um verdadeiro horror à realidade. No horror não a qualquer realidade, a realidade brasileira, tá? Tanto que a um certo momento, numa festa do Amâncio, a Madame Brizard, ela vê a sua cunhada toda emperequetada, toda bonitinha, endomingada, que é a Amélia, que ela acaba por se vestir um vestido lindo para a festa. Ela vai dizer, nossa, tão bonita, nem parece brasileira. Ela vai dizer isso, né? A Hortência, o narrador vai dizer sobre a Hortência, quando a Hortência começa a lamentar, sentir muita compaixão
pelo Amâncio, o narrador diz sobre ela: seu espírito atrasado e muito brasileiro descobria nele uma vítima da fatalidade. Então, atrasado e brasileiro, ou seja, o dilema do subdesenvolvimento que vai tomar os intelectuais brasileiros até, pelo menos na década de 1970, já aparecia, por exemplo, ali em casas de pensão. No começo do romance, vai dizer sobre a educação, né, dos pais ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do Brasil. Então, a gente vai sempre observar no romance um discurso muito pejorativo em relação ao Brasil, à sociedade brasileira. Então, se a gente parar para pensar, por que esse romance, como o romance naturalista de Aloysio Azevedo, ele serve como denúncia social? Por quê? Porque, por mais que haja esse determinismo, ou seja, uma condição que é inevitável, que nós não conseguimos transformar, é isso que prega esse determinismo no naturalismo. Mas, por outro lado, ao denunciar e apresentar todos esses vícios da sociedade brasileira, o que a Aloysio Azevedo pretendia justamente demonstrar é o seguinte: olha, isso aqui não está dando certo, precisamos mudar. Talvez seguirmos o modelo francês, que é um modelo, inclusive, republicano, a referência à Revolução Francesa ali. Porque o Brasil, naquele momento, ainda vivia sob o Segundo Império, né, sob a égide de Dom Pedro II, tá? Bom, basicamente, pegando no geral, é isso, mas a outra questão ainda que é muito presente em casa de pensão, eu acho que vale a pena assinalar, porque quem conhece a obra de Aloysio Azevedo sabe que, além de Casa de Pensão, ele escreveu outro romance que trata da questão habitacional, que é o Cortiço, tá? O primeiro censo nacional é de 1872, e eu, inclusive, achei nos documentos do site do IBGE, então, eu acabei encontrando, é difícil a gente identificar ali as letrinhas muito miúdas, mas, em relação à habitação, o censo aponta que, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, sobretudo na capital, na cidade do Rio de Janeiro, que era a Corte, 25% da população, naquele momento, morava em cortiços. Isso não é pouca coisa, ainda mais considerando que a população não é tão grande como a de hoje. 25% da população morava em cortiços. Ou os demais profissionais liberais, como acontece no universo do romance, né, porque o cortiço se volta mais pela raia miúda, pelos operários, as lavadeiras e tal, os operários da mina, né, da mina do João Romão. Aqui não, vai falar de profissionais liberais, vai falar do músico, vai falar do advogado, vai falar de médicos, de estudantes. Esses moravam em pensões. E fica claro, inclusive, no romance, quando a personagem Lúcia, junto com seu marido, são expulsos da pensão do João Coqueiro. No finalzinho do capítulo, o narrador diz o seguinte: bom, ela acabou de riscar, era a sua sexta pensão, ela riscou do caderninho e ela vai partir para outra, tá? E é um grande problema, na verdade, do Segundo Império. Há diversos estudos sobre isso, tá? Do Sidney Chalhoub, entre outros, vão falar sobre a questão habitacional do Rio de Janeiro. Porque houve, naquele momento, no Rio de Janeiro, apenas 6%, em torno de 6% da população morava na cidade. A maior parte da população vivia no campo. Mas aqueles que moravam na cidade não tinham casa, não tinham habitações. Eles eram obrigados a morar aqui, nesses grandes casarões, na verdade, em quartos alugados dentro desses grandes casarões. Ou os outros eram movidos para os cortiços, tá? E o que é interessante, inclusive, levar em conta, porque isso já está presente desde a chegada da família real ao Brasil. Nós encontramos isso em outro romance muito importante da nossa literatura, que é o Memórias de Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Que é justamente quando da chegada da família real, aqueles que tinham suas propriedades, suas casas, tinham de ceder à coroa, tá? Então, naquele momento, então, já há um problema habitacional, para onde vão mandar essas pessoas, tá? Inclusive, ali há uma personagem, né, com o Vidigal, acaba, inclusive, por dar nome agora ao Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Então, ele nasce ali dessa personagem, inclusive é uma personagem baseada em fatos, tá? Isso é interessante. Mas, enfim, o Rio de Janeiro sofre com esse déficit habitacional, e nos dois principais romances de Aloysio Azevedo, nosso grande escritor naturalista, esse tema está presente, tá? E é interessante a gente pensar por que o cortiço, uma casa de pensão, é um problema de saúde pública. Porque, por exemplo, a gente procura em relatos historiográficos, nós vamos observar que e alguns cortiços foram simplesmente derrubados pelo governo no período, porque houve uma epidemia de febre escarlatina, houve uma epidemia de varíola. Então, em vez do governo dar saúde para os outros, não, simplesmente desalojavam essas pessoas. Inclusive, esses cortiços equivalem atualmente ao que nós chamamos hoje de favelas. Tá? E essas casas de pensões, também, as pessoas viviam todas ali alojadas, socadas dentro de pequenos quartos, era muito fácil uma contaminação. Tanto que, em certo momento do romance, quando o Amâncio contrai catapora, alguns moradores ali da casa de pensão não querem nem voltar, eles têm medo de serem contaminados, eles têm medo de ser contaminados ali pelo Amâncio.
E uma inclusive, vai dizer a Catarina, né, a personagem, a mulher do Paulo Mendes, fala assim, isso aqui daqui a pouco é um hospital, daqui a pouco vai chegar leproso, vai chegar, já não basta tuberculoso e o rapaz com a catapora. Então, ela simplesmente não quer mais ficar ali. Mas essas casas de pensões acabam por ser também, não apenas um problema de saúde pública, no sentido mais imediato, no discurso científico, mas um problema também de saúde social, no sentido que aquelas personagens que não possuem laços consanguíneos, elas acabam por compartilhar todos esses vícios, essas perversões sociais. Então, na verdade, isso pelo menos é a tese de Aloysio Azevedo. Aqueles que moram juntos ali, aquelas pessoas moram juntas, elas não têm um vínculo sanguíneo, elas não são familiares de fato, elas acabam compartilhando e acabam se degenerando justamente por causa desse excesso de vícios, tá? Bom, gente, é claro que eu poderia ainda falar muito sobre ainda a casa de pensão, né? Mas eu acho que o básico, a gente pensar nas questões naturalistas, é justamente isso, né? A questão do determinismo, a questão do meio a influenciar, a educação a influenciar, algo que também está presente no romance semi-naturalista, que tenta se descolar, que é o Ateneu, do Raul Pompeia. Vamos encontrar o naturalismo, encontrar o meio, o determinismo, o meio, a educação. Vamos encontrar as doenças, né, muito presentes ali nas páginas de casas de pensão. Vamos encontrar os vícios sociais, todas as perversidades sociais que estão ali estampadas, os interesses todos. Vamos encontrar essa vida de aparências, tenta se afrancesar o Brasil, tenta se afrancesar. E vamos encontrar muitas outras coisas em casas de pensão, ok? Bom, gente, a primeira intervenção, a princípio, seria isso. Obrigado. Bem, professor, então acho que a gente já pode ir encaminhando aqui para o final, né? Gostaria de agradecer imensamente a presença, agradecer por tirar uma parte do seu dia para vir aqui falar conosco. Foi muito proveitoso, com certeza vai engrandecer muito as nossas leituras. Então, queria agradecer novamente aí por ter aceitado o convite. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E até uma próxima aí. Um grande abraço. Eu também, gente. Um abraço, pessoal. Boa sorte.